Olá pessoal, uma pequena aula teste sobre comércio exterior. Mas antes de falar sobre comércio exterior, vamos falar sobre teorias do comércio internacional. Falando um pouco sobre economia, falando um pouco sobre as principais características teóricas da nossa disciplina, que é economia internacional e logística. Vamos então usar aqui a nossa apresentação que já está pronta. Um momentinho. Aqui. Então vamos lá. Deixa eu só vir para cá para baixo para não atrapalhar vocês. Teorias do comércio internacional. Temos o mapa mundi, porque nós vamos tentar entender um pouco do básico. Então vamos lá para o primeiro tópico. O que nós vamos ver nessa aula? Vamos ver primeiro as teorias puras de comércio internacional. Vamos ver o mercantilismo, a teoria das vantagens absolutas de Adam Smith, gravem esse nome. Teoria das vantagens comparativas de David Ricardo, Teoria dos valores internacionais de Stuart Mill, Teorema de Heck-Shaolin e a nova teoria do comércio internacional. Nossa aula vai ficar dividida aproximadamente em 4 vídeos, para não ficar muito longo. Mercantilismo. O que vem ser o mercantilismo? O que o mercantilismo ele fala? Na visão mercantilista, uma nação seria tanto mais rica, quanto mais fosse sua população e seu estoque de metais preciosos. Ou seja, quanto maior for a população e quanto mais riqueza ela tiver, riqueza nota-se metais preciosos, de preferência ouro e prata, mais essa nação será rica. Porém, entretanto, todavia, somente se vamos ver as principais características do mercantilismo. Primeiro, poder militar para o Estado. Se tem que ter uma população grande, significa então que o poder militar do Estado será forte, porque quanto mais pessoas tiverem nesse Estado, maior será o seu exército. Por isso que vocês lembram aqueles filmes medievais, que eles sempre falam, eles sempre vão fazer um recrutamento, vão nas cidades e vão recrutar os jovens de 12 anos para cima para serem guerreiros. Se vocês viram um filme animado da Disney, Mulan, onde ela vai no lugar do pai, porque o pai não teve filhos, é aquilo ali, porque a nação precisa ser grande em quê? Grande em população, para que o seu exército seja forte. E, com isso, termos o acúmulo de riquezas, ouro e prata para a burguesia. Bem, aí a gente dá uma pausa. Como assim burguesia? Opa, estamos falando da Idade Média em diante. Foi justamente a quebra. Aí vocês vão ver nos livros de história com o professor de história isso daí. Porque se a riqueza, ouro e prata, é da burguesia, então do outro lado nós vamos ter quem? A igreja e a nobreza, que é justamente para equilibrar a balança. A igreja, representante de um ser superior na terra, e a nobreza, a representação real desse ser superior, os nobres. Aí nós temos os filmes, por exemplo, vocês lembram, vocês já devem ter assistido Os Três Mosqueteiros, onde temos o Rei Sol, que, se não falha a memória, foi o Rei Luís. Temos também um filme excelente, O Nome da Rosa, onde vocês vão ver que a igreja detém a maioria das terras e os nobres são os representantes de Deus para tomarem conta dessas terras. E o povo, para poder morar e caçar e pescar nessas terras, pagam impostos para os nobres. E temos os comerciantes do outro lado. Temos o começo das pequenas empresas, artesãos, esses vêm ser a burguesia que trabalham para juntar ouro e prata. Às vezes eles são até mais ricos do que os nobres, porém eles não têm o status de nobreza. Mas voltando, saindo de história e de filme, vamos voltar para cá, o mercantilismo era mais então uma doutrina política do que realmente uma teoria econômica, com o objetivo não só econômico, como político e estratégico. Então nós temos também uma outra característica, é o intenso protecionismo estatal. Então cada feudo
ele é quem controla, ele é quem domina, ele é que vai proteger as ideias do rei, o Allah, e uma ampla intervenção do Estado na economia. Ok? Então, o Estado é quem diz como é que a economia anda. E, finalmente, vamos para uma parte boa, gostosa, que é a teoria das vantagens absolutas. Aqui é o nosso grande amigo que eu falei para vocês gravarem o nome dele, Adam Smith. Nasceu um dia desse, 1723. Nenhum de nós nem sequer pensávamos em ter nascido ainda. O que ele fala? Ele escreve um livro, um tratado, que é Riqueza das Nações, em 1776, e estabelece as bases do moderno pensamento econômico a respeito das vantagens de comércio. O pessoal da turma 204, eles já viram isso daí com outro nome, chamado capitalismo. Adam Smith é o pai do nosso atual capitalismo. Ele é que trouxe as principais bases, porque nós vamos ver daqui para frente, vocês vão dar uma olhada com calma, mas ele traz todas as vantagens que nós estamos vivendo hoje. Uma delas é que, para Adam Smith, a riqueza não consiste em dinheiro, ou ouro e prata, mas naquilo que o dinheiro pode comprar, a teoria do valor-trabalho. Ou seja, trocando em miúdos, isso daí, traduzindo, nós vemos que não adianta nada eu ter muito dinheiro se o meu dinheiro não tem poder de compra. Nós temos, e nós já vimos em sala de aula, alguns casos de alguns países, principalmente do continente africano, em que as pessoas estão andando na rua com carrinhos de mão cheios de dinheiro, com malas cheias de dinheiro, mas não conseguem comprar uma dúzia de banana. E quando fazem a conversão, por exemplo, um país da África, quando converte para o real, o nosso dinheiro aqui atualmente, não dá nem 10 reais. Uma mala de dinheiro não é igual a 10 reais. E quando a gente converte para o dólar, não dá nem sequer 2 dólares. Então vejam que há uma diferença. Então não adianta eu ter muito dinheiro se esse meu dinheiro vale pouco. Para Adam Smith, a falha do mercantilismo, dos mercantilistas, foi não perceber que uma troca deve beneficiar as duas partes envolvidas do negócio, sem que se registre necessariamente um déficit para uma das nações envolvidas. Ou seja, não é que uma tem que perder e a outra tem que ganhar. Já que estamos tendo um negócio, as duas têm que se darem bem para as duas e não somente para uma. Agora, isso depende muito do que é se dar bem para elas. Na teoria das vantagens absolutas também, Adam Smith atestava que o comércio seria vantajoso sempre que houvesse diferenças de custo de produção de bens entre países. Isso nós vamos ver um pouquinho mais na frente com outro exemplo. Guardem isso daí, gravem. O comércio também se justificaria apenas quando fosse mais barato adquirir itens produzidos em outra economia. Aqui eu tenho um exemplo para vocês que nós já vimos em sala de aula também, mas eu vou relembrá-los. No meu caso, eu tenho um quintal na minha casa. Eu vou fazer um comércio. Eu vou contratar uma pessoa para limpar esse quintal, porque tem 2 pés de manga e as folhas caem sujas tudo. O que seria mais barato para mim? Pegar uma vassoura, um gadanho e limpar, passar 2 horas limpando esse quintal, ou contratar uma pessoa e pagar para ele igual por 30 reais. Será que seria mais vantagem para mim eu mesmo limpar esse quintal e perder 2 horas, onde eu poderia estar lendo um livro, preparando uma aula, fazendo algo que me rendesse algo a mais, ou investir 200 reais? Então, o que seria mais custoso para mim? O que seria mais barato? Eu mesmo limpar ou eu contratar? É isso que Adam Smith traz para a gente poder pensar um pouquinho. E aí, o que Adam Smith fala também? Que um país tem vantagem absoluta na produção de um determinado bem ou serviço se ele for capaz de produzi-lo e oferecê-lo a um preço de custo inferior ao dos seus concorrentes. Lembra que eu disse que nós íamos ver um exemplo? É agora. Significa o quê?
Um exemplo clássico, o Brasil. Nós exportamos para a China arroz, soja e muitas outras coisas. Nós produzimos também laranja, mas nós temos um concorrente natural, os Estados Unidos. Eles também produzem laranja. E vamos supor que a França queira comprar laranja. Ela vai comprar primeiro de quem? Do Brasil ou dos Estados Unidos? Depende. Vamos supor que nós, disse que um país tem vantagem absoluta na produção de um determinado bem ou serviço, se ele for capaz de produzi-lo e oferecê-lo a um preço de custo inferior dos concorrentes. Quanto é que está a tonelada da laranja brasileira? Será que a gente consegue produzir a um preço de custo menor do que dos Estados Unidos? Se nós conseguimos, então nós vamos ter uma vantagem absoluta. E se o preço de custo é menor, então o nosso preço de venda pode ser menor do que o dos Estados Unidos, porque nós estaremos ainda com uma margem boa, entendeu? Na visão de Adam Smith também, esta vantagem absoluta decorreria da produtividade do trabalho, que está relacionada com a especialização. Aqui nós temos um caso interessante. Os Estados Unidos têm uma empresa chamada Apple. Essa empresa, ela tem a sede dela nos Estados Unidos. Porém, a maioria das suas fábricas de alguns componentes ficam em Xangai, fica na Índia. Então, o que ocorre? Essas localidades possuem mais mão de obra qualificada, especializada, do que no próprio Estados Unidos, porque tem um preço bem mais abaixo, tem um preço de custo menor. Então, o que eles fizeram? Eles pegaram e mandaram a sua produção para esses outros locais, para esses outros países, porque aí ele vai ter um preço de custo inferior dos demais concorrentes. A Índia é um dos países mais populosos do mundo, com o maior grau de especialistas. Temos secretários bilíngues, quadrilíngues, que recebem um salário quase igual aqui no Brasil de um porteiro, não querendo desmerecer nenhuma das profissões, mas a responsabilidade, o grau de estudo, o grau de especialização é muito maior quanto maior for o cargo. Então, o salário deveria crescer junto. Só que, se eu posso pagar um salário mínimo para um engenheiro que é trilingüe, um engenheiro com pós, um engenheiro com mestrado, pagar um salário mínimo, para que eu vou contratar um técnico por um salário mínimo? Eu prefiro pagar um engenheiro, porque ele tem uma maior especialização, porque com isso eu vou ter uma vantagem absoluta na minha produtividade. E trazendo para o Brasil agora, nós temos no caso de produtos agrícolas a condição climática favorável e fundamental. Isso, o Brasil, aqui nós temos dois grandes problemas durante o ano. Nós temos dois eventos climáticos que atrapalham muito. Então, com isso, as nossas empresas agropecuárias elas precisam correr atrás de estratégias para manter o preço de custo inferior dos concorrentes. Essas duas intempéries que nós passamos são El Niño e Laninha. São períodos em que a agricultura, a agropecuária em geral, passa por vários problemas. E o que ocorre além disso? Nós temos efeitos sazonais, às vezes tem muita chuva, ocasionado por esses dois eventos, onde as nossas plantações elas alagam. Temos momentos de seca também, onde a nossa plantação quase toda morre. Então, as nossas empresas elas procuram ver estratégias e ferramentas para poder se adequar a esses dois ambientes e manterem um preço de custo competitivo. Okay? Problemas não resolvidos por Adam Smith. Beleza, nós resolvemos um monte de problemas do mercantilismo, mas o que falta arrumar? Primeiro, a proporção em que seriam feitas as trocas entre os dois países, ou seja, quais seriam os termos de troca ou relação de troca entre as mercadorias. Nós vemos que no mercantilismo, lá para trás, basicamente cada feudo tinha uma moeda, tinha um rosto cunhado naquela moeda.
a moeda ela não tinha um valor comercial. O que tinha valor comercial era se essa moeda era de ouro ou prata. O rosto que estava ali não interessava. Quem ia determinar se uma moeda de ouro valeria um boi ou não era o regente local. Com Adam Smith, ele não determina quem é que vai manter essa relação, quem vai definir o quê. Ele somente mostra que a moeda precisa ter uma identidade, mas não diz quais são os termos de troca ou relação entre elas. E também o que aconteceria se um país não produzisse nenhuma mercadoria a custo menor que seu possível parceiro comercial. Estaria então essa nação condenada a ficar excluída dos benefícios das especializações e das trocas? Um exemplo clássico que quando a empresa da Vale do Rio Doce veio se instalar no Brasil, no Maranhão, foi dado incentivos fiscais para que o custo ficasse menor e com uma promessa, e as pessoas do local seriam contratadas, que as pessoas seriam treinadas, seriam especializadas. E se isso não acontecesse? E se o custo não fosse menor? Como é que ficaria isso? Agora aqui nós vamos dar uma pausa para no nosso próximo vídeo nós vamos continuar falando da teoria das vantagens comparativas. Então, nos vemos no próximo encontro. Vida longa e próspera. Cadê a mãozinha? Aqui.